Salve, salve galera, tudo bem? Camila Torres com mais uma aula de Sociologia, agora fechando os clássicos da Sociologia aqui na nossa revisão para a segunda etapa. Vamos falar um pouquinho sobre o Karl Marx, o polêmico Karl Marx e o seu materialismo histórico. A gente chega lá no comunismo, mas vamos entender como é que ele começa a pensar e a organização dessa sociedade igualitária, tá? Com Karl Marx, a gente precisa entender desde já que o Karl Marx ele vai se diferenciar dos seus sociólogos, dos sociólogos anteriores a ele, dos filósofos, dos pensadores anteriores a ele, porque ele vai se debruçar sobre as relações de produção, sobre as relações voltadas para o mundo material, sobre como as pessoas se organizam lá na relação de trabalho, tá? Daí a gente tira logo o Karl Marx. O que é o Karl Marx? Como é que ele pensa aí a organização da sociedade? Para ele, toda a organização da sociedade é baseada nas relações de produção. Então, a forma como você vai ser tratado na sociedade, o lugar em que você ocupa, o lugar que você ocupa na sociedade, como você vai ser visto pelos outros, depende muito do lugar onde você ocupa, dos modos de produção e nas relações de produção. Se você é dono dos meios de produção, você vai ser tratado de uma determinada maneira, você vai poder acabar frequentando alguns lugares que os proletariados, que quem não é dono dos meios de produção não pode frequentar ou não é tratado daquela maneira. Então, a base da organização da sociedade é a base material, é como ocorrem as produções materiais e como as pessoas se relacionam ali dentro daquele modo de produção. Por isso, ele vai dividir a sociedade em duas grandes partes, tá? A infraestrutura e a superestrutura. Superestrutura é toda a organização social. Aqui, ó. Toda a organização social, é a parte jurídica, é a parte religiosa, são os valores morais. Então, superestrutura são todas as formas de organização social. Pode ser a religião, pode ser a parte jurídica, pode ser a questão política, mas essa é a superestrutura. É como aparece, é como a sociedade aparece para você. E a infraestrutura é o que está por trás da superestrutura, que são os modos de produção. Aqui, modos de produção, galera. Esses modos de produção, eles são organizados a partir das relações de produção e dos meios de produção. Meio de produção é como a produção material ela é feita, se ela é industrializada, se ela é manufatureira, ou se não, se ela utiliza a mão de obra escrava. Esses são os meios de produção. E as relações de produção é como acontece a relação entre o dono dos meios de produção e aquele que tem a força de mão de obra. No caso da nossa sociedade, cujos meios de produção são industriais, você tem a burguesia como dono dos meios de produção e você tem o proletariado como força de mão de obra. A relação aqui entre um e outro é assalariada, porque um compra a mão de obra do outro através do salário, tá? Essas duas proposições, esses dois conceitos formam um modo de produção. E o modo de produção é como se fosse a base de sustentação da organização da sociedade. Então, para o Marx, infraestrutura é a base de sustentação, é o alicerce do prédio da sociedade, aquilo que existe por trás da organização social. É só você pensar assim, eu tenho um prédio de 3 andares. Para aquele prédio de 3 andares se manter, para que o terceiro andar seja bem estruturado, eu preciso da base, eu preciso do alicerce. O alicerce, para o Marx, o alicerce de toda a sociedade são os modos de produção. É a forma como a galera lá embaixo se organiza, é a forma como o modo de produção acontece, tá bom? Então, para ele aqui, o movimento da sociedade, a forma como a sociedade se organiza é de baixo para cima. É da infraestrutura que a gente organiza a superestrutura. Entendendo isso, o Marx vai mostrar essa relação de infraestrutura e de superestrutura dentro da história e vai montar um materialismo histórico. Ele vai tentar entender como a condição material, o modo de produção organiza a sociedade. E ele vai ver isso na história, em várias fases de produção material da história. Ele vem lá da sociedade primitiva, no qual a produção é para sua própria existência, ou seja, uma economia de subsistência, e no qual você não tem ainda o sistema de exploração, porque todos eles vão lutar para a sobrevivência. Então, todos os meios de produção, quase que inexistentes, mas os meios de produção de alimento, eles são da propriedade coletiva, é de todo mundo, tá?
Depois você tem a delimitação da propriedade privada. E quando há a delimitação da propriedade privada, você constrói uma sociedade escravagista ou escravista. Essa sociedade, aí você já tem uma exploração, porque você vai ter o senhor dos escravos e o escravo. Quem é que trabalha de fato? Não é o escravo? Mas quem é que manda? Não é o senhor dos escravos? Então você já vai ter aí uma diferença, uma desigualdade social. Você tem o senhor dos escravos e você tem o escravo. Há uma exploração de um do outro. E essa exploração, ela organiza a sociedade. Mas essa exploração acontece lá no modo de produção, tá? Depois você vem para o sistema asiático. E lá no sistema asiático, o Marx vai ver que os meios de produção ele tem uma pegada mais estatal. O Estado organiza os meios de produção, tá? E os camponeses trabalham para esse Estado. E aí você tem o feudalismo. Lá no feudalismo você tem o senhor feudal e você tem aí os servos. E aí as relações de produção acontecem de maneira servil. Os servos, eles se sujeitam àquele senhor feudal devido à posse de terras desse senhor feudal, que seria aí o modo de produção também. E por último, a sociedade capitalista, que eu já havia falado, na sociedade capitalista você tem a burguesia e o proletariado. Então o Marx vai tentar entender como a infraestrutura organiza toda a sociedade em diferentes momentos históricos. Cada uma das sociedades tem o seu próprio modo de produção e cada modo de produção dentro de uma sociedade organiza aquele tipo de sociedade. Se a gente está falando de um modo de sociedade escravista, modo de produção escravista, a forma como o escravo vai ser tratado dentro daquela sociedade, ou seja, a organização social daquela sociedade, ela vai depender muito do lugar que se ocupa dentro do modo de produção, tá? Entendendo que Marx vai analisar isso na história, vamos passar para o processo dialético. Marx vai trabalhar com o materialismo, tudo é explicado pela base material. Ele vai analisar isso na história, é o materialismo histórico. Eu estou observando na história como a infraestrutura organiza a superestrutura. E por último, ele vai tentar identificar aqui o movimento dialético dentro dessa história. Um movimento que faz com que a sociedade primitiva passe para a sociedade escravista. E depois a sociedade escravista passe para a sociedade asiática ou até mesmo para a sociedade feudal. E depois da sociedade feudal, passe para a sociedade capitalista. Ele quer entender o que existe aqui, ó. O que existe entre uma sociedade e outra? O que faz com que essa sociedade se caia, com que essa sociedade se desestruture e surja essa nova sociedade? E para ele, mais uma vez, a resposta para essa pergunta está nos modos de produção. Por quê? Porque dentro do materialismo dialético, ou seja, duas ideias contrárias, duas lógicas contrárias, você vai ter aí uma relação de luta, uma relação de disputa e uma relação de contradição. O que ele vai propor para a gente? Galera, olha a sociedade escravista, olha lá a sociedade dos escravos. Olha as duas figuras que existem na sociedade dos escravos, o senhor dos escravos e o escravo. Quando você olha para esse tipo de sociedade, quem que é superior? O senhor dos escravos. Não é ele que manda? Não é ele que organiza? Não é ele que dita as ordens? Pois é, isso para o Marx, ele vai dizer que é uma tese. É quando você olha para a sociedade e à primeira vista, a primeira verdade, aquilo que é propagado na sociedade dentro da sua organização social, é que o senhor dos escravos é superior ao escravo. E essa forma essa verdade, ela se propaga ali dentro da organização daquele tipo de sociedade. Então, para ele, isso é uma tese. Só que toda tese tem sua antitese, sua antítese, tem sua verdade contrária. E ele pede para que a gente faça a seguinte pergunta: quem é o senhor dos escravos sem o seu escravo? Para o Marx, o senhor dos escravos sem o escravo é nada. Ele não é nada. Ele nem sequer tem um título de poder de ser do senhor dos escravos se não houvesse o escravo. Isso, para o Marx, é a antitese. É uma verdade que está entrelaçada com a tese e, entretanto, elas estão em contradição, ó. Elas estão de lados opostos. Quando essa antitese se torna mais clara do que a tese, há um movimento de síntese, há uma disputa entre a tese e a antitese que constrói a síntese, isso é, uma mudança da sociedade. É quando o escravo começa a lutar pela liberdade, quando o escravo começa a lutar contra o seu senhor, e aí muda o sistema de produção da sociedade. Mudando o sistema de produção, a gente tem uma síntese. Essa síntese vai gerar uma nova tese.
e gerando uma nova tese que também vai ter uma antítese. É como se fosse um ciclo de lutas de classe que geram a contradição e a movimentação da história, tá? Vamos aqui na sociedade escravista. A tese é que o senhor dos escravos era superior ao escravo. A antítese é quando a gente percebe que o senhor dos escravos depende do escravo para existir. Se ele depende, o escravo começa a lutar contra esse sistema opressor, a gente tem uma síntese, transforma a sociedade. Ao transformar a sociedade, dentro da sociedade ocidental, você vai estabelecer depois o sistema feudal, que é o sistema servil. No sistema servil, você tem uma tese. O senhor de terras, o senhor feudal é superior ao servo. E o servo tem que se submeter a esse senhor feudal. Só que o que é esse senhor feudal fora de uma economia de subsistência? Quando os comerciantes começam a expandir aí suas relações de comércio, o feudo comercializa com o outro e tal. Quando essa contradição aparece, aparece a antitese. E ao aparecer a antitese, uma choca com a outra e gera uma síntese. Essa síntese vai gerar uma nova tese, que vai ser a sociedade capitalista. Lá na sociedade capitalista, a tese é que a burguesia é superior ao proletariado. Mas quem é a burguesia sem o proletariado? Quando você responde essa pergunta, você monta uma antitese, que vai gerar uma síntese, que segundo Marx nós chegaríamos aí à síntese do socialismo. Mas segura um pouquinho. Entendido isso aqui, o Marx vai dizer que esse movimento histórico, a relação entre tese e antítese, essa relação de contradição, ela é baseada na luta de classes. Dentro da sociedade escravista, o explorado e o explorador. Dentro da sociedade feudal, o explorado e o explorador. Dentro da sociedade capitalista, o explorado e o explorador. Apesar de não haver classes sociais propriamente dita, ele vai dizer que existem camadas e essas camadas sempre vai ter o explorado e o explorador. E a disputa e luta entre essas classes, ela sempre vai existir. É justamente a luta entre essas classes que movimenta a história, que faz essa relação dialética entre tese e antítese e síntese, tá bom? Beleza? Entendido isso, vamos às críticas do capitalismo. Ele está analisando a história, galera. Ele está se apropriando de tudo. Ao se apropriar de tudo e analisar cada período histórico, ele chega no último, que é o que ele está vivendo, que é no sistema capitalista. E ao olhar para o sistema capitalista, ele encontra no capitalismo uma série de contradições. E agora a gente vai se debruçar sobre essa visão crítica de Marx sobre o capitalismo. Primeiro, o capitalismo é um sistema social, econômico, baseado nas classes sociais. Isso é, existe a possibilidade de mobilidade social. Essas classes sociais, Marx vai afirmar lá para a gente que ela é a burguesia e o proletário. Só existe a burguesia e o proletário. O que define quem é o quê? Os meios de produção. Para o Marx, a burguesia é aquela classe social que é dona dos meios de produção e, por isso, está no topo da organização da sociedade. Já o proletariado, que não é dono dos meios de produção, não é dono de nada, só tem a sua força de mão de obra. Então, o que determina a sua classe social? Quantidade de riqueza. Quem é dono de quê? A burguesia é dona dos meios de produção. O proletariado não é dono de nada. Ele só tem a sua força de mão de obra. Aí, como é que ele faz para sobreviver? Simples, galera. Ele vai lá e aluga a sua força de mão de obra para o dono dos meios de produção. Esse dono dos meios de produção, por sua vez, compra a força de mão de obra em troca de salário. Essa relação assalariada, ela acontece da forma muito simples. Se eu não tenho nada e só tenho a minha força de mão de obra para garantir a minha existência, eu vou lá e me sujeito a uma burguesia que é dona dos meios de produção e que me paga um salário. Com esse salário, eu vou comprar a cesta básica, vou pagar a energia, vou pagar a educação, mas ainda assim é como eu vou garantir a minha existência, tá? Então, para o Marx, o salário aqui ele é visto de maneira desigual. Para o empregador, o salário é só mais uma conta a ser paga no final do mês. Para o empregado, é toda a sua existência. É a forma como ele garante a alimentação, é a forma como ele garante a educação, é a forma como ele existe nessa sociedade. Ora, quem é que precisa do salário? É o proletário. A burguesia não precisa do salário, porque para ela é só mais um gasto. É só um gasto que vai ser arrematado no final do mês, tá?
Como o salário é só mais um gasto e quem precisa é o empregado e não o empregador, fica mais fácil do empregador aplicar a mais-valia. O que é mais-valia para o Marx? É todo o valor resultante da exploração da mão de obra do trabalhador. É como se ele dissesse o seguinte, ó, o trabalhador recebe X de salário, só que ele deveria receber mais. Ele trabalha tanto que ele deveria receber um pouco a mais, porque o empregador ele fica com um lucro muito alto. Além do lucro, ainda tem um valor a mais. Lucro, gente, é o valor que você ganha sobre a venda do produto. Mais-valia é o valor que a burguesia ganha pela exploração da mão de obra do trabalhador. Então, a burguesia ela ganha duas vezes na visão de Marx. Uma, pelo valor do produto, que é o lucro, e duas, pela exploração do trabalhador. Então, todo o valor que a burguesia ganha explorando o trabalhador é mais-valia. Essa mais-valia, ela pode aparecer aí para vocês de duas formas. Pode ser a mais-valia absoluta, no qual eu, enquanto burguesia, quero aumentar a minha produtividade e eu vou lá e aumento a carga horária do trabalhador, repasso para ele uma hora extrazinha assim, meio que insignificante, mas passo para ele uma carga de trabalho muito grande, e isso vai fazer com que eu ganhe mais, e o que ele ganha é pequenininho. E a mais-valia relativa, no qual, através da tecnologia, da mecanização, eu vou lá e pego instrumentos para melhorar e aumentar minha produtividade. Eu instalo lá uma máquina maravilhosa e aquela máquina vai aumentar minha produtividade, o trabalhador vai produzir mais, entretanto vai receber a mesma coisa, tá? Então, absoluta, eu exploro cada vez mais e aumento a carga horária do meu trabalhador. Relativa, eu mecanizo o modo de produção, aumento a produtividade através do uso da tecnologia e da mecânica, tá? Aí você pode estar pensando, mas vem cá, se o trabalhador sofre a mais-valia, por que ele não reivindica? Por que ele não vai lá e luta contra isso? Para o Marx, existem algumas ideologias e algumas coisas desenvolvidas dentro da sociedade capitalista que faz com que o trabalhador não pare para pensar. Uma delas é a alienação do próprio trabalhador. Na sociedade capitalista, o trabalhador se torna um especialista dentro do modo de produção. Se antes aquele cara que vendia um apagador, ele sabia todo o processo de produção do apagador, era ele que ia lá, montava direitinho, pintava, organizava, comprava o plásticozinho lá e tal, organizava, vendia, ele sabia quanto custava o apagador. Ele sabia exatamente o valor do apagador. Hoje, o cara que coloca esse botão bem aqui, ó, o cara que faz isso bem aqui, que coloca esse botão, ele não faz a mínima ideia de onde vem essa espuminha. Ele não faz a mínima ideia quem foi que pintou o apagador. Ele não faz ideia. Por quê? Porque ele é só um especialista. Se ele é um especialista, então ele não tem como saber o valor do produto. Eu vi uma questão, talvez a gente resolva ela ainda aqui, eu vi uma questão, tinha uma chargezinha, e aí era um senhor, ele estava perto de se aposentar. E aí, perto de se aposentar, já indo no último dia de trabalho, todo mundo empolgado, querendo saber o que ele ia fazer no último dia de trabalho dele. Ah, o que você vai fazer? Vai curtir uma praia, não sei o quê, finalmente se aposentando e tal. E aí ele quietinho. Aí chegou um colega dele e disse assim, mas vem cá, me diz mesmo, o que você vai fazer? Aí ele olha serinho e na charge seguinte aparece ele falando, eu vou andar até o final dessa linha de produção e vou ver o que eu fiz nesses últimos 40 anos. Ou seja, o trabalhador ele desconhece completamente o que ele faz. E por desconhecer o que ele faz, ele desconhece o valor do produto. Quanto é que custa aquilo que você produz? Para o Marx, o trabalhador é alheio, ele é completamente alienado a esse processo de produção. Isso ajuda com que ele não ligue. Como ele não sabe quanto custa, ele não liga e nem percebe essa mais-valia acontecendo, essa exploração da mão de obra dele. Além disso, por mais que ele tenha consciência desse processo de alienação, para o Marx existe um verdadeiro exército de industriais. O que é esse exército de industriais? São um bando de desempregados, gente, é a galera desempregada. Para o Marx, o trabalhador, ele não pode chegar e reivindicar seus direitos sozinho. Porque na hora que ele reivindica seus direitos, ele vai lá e vai demitido. Para o burguês é muito fácil demitir, porque existe outro para colocar no lugar. Esse outro para colocar no lugar é o exército de industriais.
é um conjunto gigantesco de pessoas desempregadas que não têm o mínimo de consciência da sua classe social e, por não ter consciência da sua classe, não luta contra esse sistema de exploração. E aí o trabalhador que tem consciência, ele precisa do salário, ele precisa existir, mas ele não vai lutar sozinho, porque se ele lutar sozinho ele vai ser demitido e tem sempre outro para entrar no lugar, tá? Além disso, há todo um processo ideológico. Para o Marx, ideologia não é só um conjunto de ideias. Para o Marx, ideologia gera uma falsa consciência. Gera uma ideia de que você está escolhendo tudo nessa sociedade capitalista, de você estar trabalhando e ao trabalhar muito você faz por merecer e aí você vai chegar lá. Para o Marx tudo isso é um conjunto de falsas consciências. Eles fazem, a burguesia faz com que você acredite que determinadas coisas sejam possíveis e continua explorando, continua aplicando a mais-valia. Além disso, a ideologia aqui ela serve para criar um certo fetichismo na mercadoria. O que é esse fetichismo? É muito simples, é só você olhar para o iPhone. Hoje existe, eu não sei qual é a última edição, iPhone 11, iPhone 10, eu não lembro exatamente qual é a última edição, mas você tem lá um celular. O celular ele foi criado para ligar, para se comunicar. Hoje o mais importante não é nem a ligação, a cobertura do celular. Hoje o mais importante é se ele faz determinadas filmagens, qual é o tanto de resolução da câmera dele, se pega a internet, quantos aplicativos ele vai baixar e principalmente como as pessoas vão reconhecer o seu status, a sua condição social. Como é que uma pessoa vai te tratar quando você tira do bolso aquele celular super inovador, aquele iPhone 12, 13, 14, sei lá, o último iPhone. Mas para o Marx, a ideologia construiu um certo fetichismo na mercadoria. As pessoas não compram mais mercadoria por necessidade. Elas compram porque relaciona-se a um status social, a um certo reconhecimento. Aí você pode estar se perguntando, mas Camila, o que isso tem a ver com o processo de mais-valia? Ora, para comprar determinadas mercadorias você precisa de dinheiro. Para ter dinheiro você precisa trabalhar. Para trabalhar você precisa se submeter a todo esse sistema de exploração. Então o feticismo da mercadoria vai fazer com que o trabalhador gaste mais. E para gastar mais ele precisa se endividar e se endividando ele precisa trabalhar, isso é, entrar no sistema de exploração, beleza? E como é que se resolve tudo isso? Qual é a solução que Marx dá para isso? Para ele é necessário que o proletariado primeiro crie consciência de classes e depois de criar consciência de classes ele promova uma verdadeira revolução. Essa revolução, galera, o Marx vai apresentar como um socialismo científico. O socialismo científico é uma sociedade toda baseada no modo de produção do qual o proletariado vai se tornar um ditador. Ele vai regular todos os modos de produção. Primeiro, tomando os modos de produção da burguesia, depois, promovendo a igualdade. Todos os modos de produção, não existe mais propriedade privada. Todas as propriedades são estatais, o Estado manda em tudo. Então, aquela casa que você tem é o Estado que cedeu para você. E aí você vai usar aquela casa em seu benefício, mas você não pode deixar para o seu filho depois, porque não é uma propriedade sua, é uma propriedade do Estado. Se seu filho tiver condições de pegar uma outra casa cedida pelo Estado, aquela casa que você viveu a sua vida toda vai servir para outra família. Então, nessa ditadura do proletário, o Estado manda em tudo e ele regula, inclusive, quanto você vai ganhar. Eu ganho 4 mil reais, parte disso vai ser do Estado. E essa parte que vai ser do Estado, ele vai investir em educação, em saúde, em segurança, em infraestrutura, porque afinal de contas ele é dono de tudo e ele precisa bancar isso tudo, tá? Quando a ditadura do proletariado ela se estabelece e a sociedade começa a pensar no bem comum, isso vem desde a educação, as pessoas são educadas a pensar no bem comum, bem coletivo, antes mesmo do bem individual, aí o socialismo científico ele sai de cena e a gente estabelece o comunismo. O comunismo é uma sociedade sem Estado, mas é uma sociedade igualitária. As pessoas pensam muito mais no bem comum do que no bem individual. E como elas pensam no bem comum, elas não precisam mais de um Estado para ditar o que é preciso ser feito e o que não precisa. As próprias pessoas vão se organizar dentro de sociedade para promover uma sociedade igualitária, justa e honesta, tá? É claro que na história, vocês podem ver aí em qualquer vídeo de história, eu perguntar para qualquer professor de história, você nunca vai ver o comunismo idealizado por Marx. Por quê?
por uma série de fatores. Dentre eles, o fato de que toda vez que o proletariado chegou no poder, ele gostou do poder. E aí ele ficou lá, ele não saiu. Né? Ele não estabeleceu essa sociedade sem Estado. Além disso, a tentativa de comunismo, né, ela sempre foi de forma isolada. Você pensa como é que um país no mundo globalizado vai se estabelecer com uma estrutura financeira, econômica completamente diferente do resto do mundo? Você não tem como. Hoje todos os países têm que manter as relações internacionais, as relações de comércio, para que o próprio país consiga existir, consiga se desenvolver. Então, o comunismo idealizado por Marx, dentro da nossa história, ele nunca conseguiu ser posto em prática. Houve as tentativas de socialismo, mas o comunismo propriamente dito, ele nunca aconteceu. Tá bom, galera? Fechamos aqui Karl Marx. Tem uma questãozinha aí para a gente resolver com vocês. Eu queria dar uma lida agora na questão. Coloca a questão aí na tela, por favor. Tá? A questão aí foi da UEMA 2019. É uma questãozinha aí de Marx super tranquila. Vocês têm uma chargezinha aí. Tem o proletário e tem o burguês. Aí o cara lá de capacetezinho, que é o proletário, ele vai lá e faz o seguinte: eu trabalho muito e recebo muito pouco. Até parece que eu é que lhe pago um bom salário. Aí o chefe grandão gritando ali com ele: pare de ler o Capital ou lhe demito por justa causa. Aí a questão vai lá e pergunta o seguinte para você: a partir dos conceitos de Karl Marx, explique quais classes sociais os personagens da charge respectivamente representam. Galera, tá na cara. Tá? De um lado você tem o proletariado e do outro lado você tem a burguesia. Só que como vocês não são aqueles estudantes relaxados, vocês vão elaborar melhor essa resposta, tá? Você vai colocar lá, respectivamente. Então, primeiro é o proletariado. Nós estamos falando das duas classes sociais segundo Marx. De um lado, o proletariado, que é aquele que vende a sua força de mão de obra em troca do salário. E o outro é a burguesia, que é dono dos meios de produção e aluga a força de mão de obra do proletário, pagando a ele um salário. Quando você responde dessa forma, você está descrevendo as duas classes sociais, está descrevendo o porquê que essas classes sociais estão organizadas desse jeito, é a posse sobre os meios de produção, e ainda está descrevendo como é que elas se relacionam, é de forma assalariada. Um compra a força de mão de obra e o outro vende a força de mão de obra, tá bom? Fechamos aí, questãozinha facinha, facinha. Entendeu Karl Marx, entendeu essa relação de luta de classes, consegue responder qualquer questão de Karl Marx, beleza? Ficamos aqui, até a próxima e a gente vai ter muito mais questões aí para resolver para essa segunda etapa. Tchau!